E aí, turminha, tudo jóia? Pronto para a aula de hoje? Bom, nosso conteúdo de geografia que nós estamos estudando é sobre as paisagens naturais brasileiras, certo? Já falamos sobre as paisagens do relevo, já falamos sobre os tipos de montanhas, né? E na aula de hoje nós vamos falar sobre as formas de relevo e as atividades humanas, beleza? Então pegue aí a sua apostila, prepare aí na página 102 e 103, que são elas que nós iremos trabalhar nessa aula, beleza? Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar a Deus? Então feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e com os nossos familiares. Te pedimos ainda, Senhor, que esteja sempre conosco, nos abençoando e protegendo. É o que te pedimos já agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, formas de relevo e as atividades humanas. Nós temos visto que as formas de relevo elas são as mais variadas possíveis, né? Nós vimos lá, por exemplo, sobre planície, planalto, as depressões, vimos sobre as montanhas, né? Tiramos as nossas dúvidas sobre se tem ou não montanhas no Brasil e chegamos a algumas conclusões diante do que nós já estudamos, certo? Hoje nós vamos falar sobre as formas de relevo e as atividades humanas. Como que as formas de relevo podem influenciar nas atividades humanas? Né? Como que elas podem auxiliar, como que elas são utilizadas, né, para algumas atividades? Bom, na nossa apostila aí da página 102 diz o seguinte: além das principais formas do relevo, existem outras sobre as quais se constroem cidades e vias de transporte. Plantam-se lavouras, enfim, desenvolve-se diversas atividades humanas. Entre elas temos, e agora nós vamos citar aqui algumas. Então nós vimos aqui, de acordo com o texto já, que as atividades humanas elas podem ser desenvolvidas através de algumas formas de relevo. Como assim? Como que elas são utilizadas? Utilizadas para transporte, para plantações de lavouras, utilizadas para construção de cidades, né? E entre outras atividades que vão ser citadas aqui. De cara nós encontramos aí as chapadas, né? Mas como que essas chapadas são utilizadas? Olha só, turismo em área de depressão relativa em região de chapadas. Então as chapadas, elas são muito utilizadas aí para turismo, né? O turismo, por exemplo, nós temos a chapada dos Guimarães, temos algumas outras, né, conhecidas no Brasil que são utilizadas aí para o turismo, né? Temos o Canyon, né? Num Parque Nacional dos Aparados da Serra, no limite sul de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, onde é possível fazer trilha a pé ou de bicicleta. Então é utilizada para a prática de esportes e também para o turismo, né? Então o Canyon também aí no Parque Nacional aí, ele também é utilizado tanto para fazer trilha, ou seja, para a prática de esportes, como também para o turismo. Temos a ladeira, né? E aí mostra aí, né, à esquerda aí, ao lado da Avenida Contorno, e à direita, né, que divide aí Salvador da Cidade Alta, Salvador aí entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, né, que também é conhecido como lomba. Então você vê que é utilizado para a construção de cidades, né? A cidade foi construída na parte baixa, outra na parte alta, e as avenidas aí é quem divide, separa aí essas duas partes, né? Temos aí o trecho em Vale, né, da Rodovia dos Imigrantes, que fica em São Paulo, onde foi construído aí um elevado para trânsito de veículos. Então nós utilizamos aí como vias, né? Você vê que o Vale aí foi utilizado para a construção aí de vias, né? De uma rodovia aí, né? No caso a Rodovia dos Imigrantes. Temos aí a planície, né? Uma planície que é utilizada aí na praia de Itaipa, né? No Ceará, que é utilizada na produção de energia eólica. Então são colocados lá, né, os equipamentos para a produção de energia eólica. Temos aí os morros, né? E aí mostra aí a tirolesa da Pedra Caída aí, né? Que fica cerca de 1.200 metros de extensão e mais 200 metros de altura, né? Então quer dizer, é bem alto e é bem longo, né? Essa tirolesa aí. Então é utilizado aí também para a prática de esporte e turismo que está agregado. Temos um morro aí também, né, onde é uma área de descarte de resíduos. Temos a serra aí, que é utilizado para túnel de obras, né, em uma rodovia, né, e aí mostra aí, né, em São Sebastião, São Paulo. Temos as dunas, né, que é utilizado tanto para esporte como lazer aí, e aí mostra as dunas aí no Rio São Francisco, lá em Alagoas. Temos uma serra, né, que também é utilizado aí como rodovia,
certo? O Rio do Rastro aí, né, em Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina. E temos o Pico da Neblina, né, a maior em altitude no Brasil, que fica aí no estado do Amazonas, né, que atrai os pesquisadores e os trilheiros, né? Então quem gosta de praticar o esporte aí, quem gosta de praticar trilha, né, gosta de ir para esse local, e os pesquisadores que vão ali para poder estudar o meio ambiente ali e tudo que está envolvido ali próximo ao Pico da Neblina. Então é isso, pessoal. Então nós entendemos aqui que, né, o relevo, eles são utilizados em várias atividades humanas, né, e essas atividades são atividades das mais variadas possíveis, desde a prática de esporte, ao lazer, ao turismo, à construção de rodovias, construção de cidades, entre outros, beleza? Bom, mas olha só, nós temos aí a atividade ainda na página 103 que diz assim, ó, aqui onde eu vivo. E aí nós temos 3 perguntinhas que vocês irão responder, certo? A primeira diz assim, ó, você já conheceu alguma dessas formações de relevo brasileiro? Em que lugar elas se encontram? Então você vai procurar aí dentro das viagens que você já fez, ou algum lugar que você já foi, né? Ou mesmo na região em que nós vivemos, se você conhece alguma dessas formas de relevo aí citadas. Se você conhece, você vai descrever, né, onde fica, né, e como é esse relevo aí que você conhece. No caso da número 2, ele pergunta, qual é a forma predominante do relevo em seu município? Então você vai fazer uma pesquisa, né, vai dar uma olhadinha aí, fazer uma comparação com a forma de relevo que nós estudamos, né, a forma de relevo que nós estudamos com a forma de relevo que nós temos aqui em nosso município. E aí você vai entender aí, vai ver qual é o que mais se aproxima aí da forma de relevo predominante aí em nossa região, beleza? A número 3 pergunta, que atividades humanas são desenvolvidas aí? Neste caso, de Gurupi, do nosso município, que atividades humanas são desenvolvidas na forma de relevo que nós temos? Bom, nós temos algumas atividades, principalmente relacionadas aí a atividades agrícolas, né? Atividades agrícolas, a criação de gado também, gado bovino, gado de corte, né? Então nós temos algumas atividades que são desenvolvidas aí, por causa da nossa forma de relevo, são desenvolvidas essas atividades aqui no nosso município. Você vai pesquisar direitinho aí e vai estar respondendo, certinho? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso, tá? Leiam o texto com atenção, observem bem, façam bem a sua pesquisa para poder responder aí a parte do aqui onde eu vivo, para que você possa desenvolver a atividade aí da melhor maneira possível, certinho? Então, fiquem com Deus e até a próxima.